Fala maninho, fala maninha. Quero falar com vocês hoje nesse vídeo sobre terceirização, tá? E aí eu vou tecer algumas críticas que estão acontecendo e eu vejo acontecer dentro do estado do Amazonas, dentro do município de Manaus. E aí acontece como todo, em todo lugar, porque se trata de administração pública, tá? É, eu vou fazer um conceito básico de terceirização. A terceirização ela acontece quando uma empresa precisa de mão de obra, mas ela não contrata a mão de obra diretamente. Ela contrata uma empresa e essa empresa fornece a mão de obra. É a dita empresa interposta. E aí o que acontece? De quem é responsável? Quem é o responsável pelo empregado? É a empresa que foi contratada. Então, quem tem que pagar direito trabalhista, FGTS, 13º, recolher INSS, férias, aviso, rescisão, tudo é a empresa terceirizada. Então, se tira da empresa principal, que está contratando a empresa terceirizada, o ônus de pagar os direitos trabalhistas e etc. Então, assim, é um formato legal, tá? Tem os seus prós e seus contras, mas eu vejo mais como uma situação muito boa para a empresa, porque ela tira aquele trabalho de ter que estar lidando com o RH, de ter que estar resolvendo um problema com o empregado. Então, outra empresa resolve. Às vezes tem até dependendo do quadro, você consegue alocar mais pessoas para trabalhar em outra área, deixando aquela reservada ali, uma área do RH reservada para a empresa terceirizada, que é ela que vai cuidar disso. Tá? Então tem muitas empresas assim, o famoso B2B, empresa vendendo para empresa, mas que na ponta final tem um trabalhador. E esse trabalhador, ele detém direitos trabalhistas. Na maioria dos casos, eles trabalham de forma seletista. Tá? Algumas situações são prestadores de serviços, mas na maioria dos casos são seletistas, tá bom? Terceirização é isso. Empresa que contratou outra empresa para essa empresa fornecer a mão de obra. Então ela corta a relação da mão de obra diretamente com a empresa principal. E aí ela faz todo o RH. Para onde é que a gente vai nesse vídeo aqui? A gente vai para a situação da terceirização dentro da administração pública, tanto na administração pública direta quanto na indireta. Então, a indireta são as concessionárias, tipo assim, Amazonas Energia, ela é uma concessionária de serviço público, então ela faz parte da administração pública indireta. A direta são as secretarias, autarquias, etc. Então, a nossa crítica vai ser voltada para contratos administrativos com empresas terceirizadas que fornecem mão de obras. Dito isso, qual é o grande problema que eu tenho visto dentro do estado do Amazonas, nos contratos administrativos? Tá? E quando eu falo estado do Amazonas, eu digo tanto o estado do Amazonas quanto o município de Manaus. Órgãos, secretarias, administração indireta, concessionárias de serviço público, elas estão fazendo uso dessa contratação terceirizada para determinados serviços. Por exemplo, empresas de serviço de limpeza. Os órgãos, na maioria das vezes, eles não têm uma pessoa ali para limpar que seja do órgão. Então eles terceirizam, eles contratam uma empresa para isso. E aí, o que está acontecendo? É uma licitação que é feita, obviamente. Qual é o grande problema? O grande problema já começa na licitação. Empresas que já têm problema com o Estado, com a Justiça, de não fornecer o serviço público adequado, a mão de obra adequada, elas estão simplesmente deixando de pagar os funcionários, tá? E aí, algumas vezes a gente pode citar que é o governo, que são os governos que não estão pagando esses contratos. E aí a empresa tem que arcar com as custas desses funcionários. E é para cá que a gente está indo. Terceirização, contratos administrativos com empresas terceirizadas para fornecimento de mão de obra, trabalhadores, empregados. Essa é a nossa direção, tá? Então, essas empresas elas têm que pagar do próprio bolso dos empregados. E o que não está acontecendo? As empresas não estão pagando. O Estado não está pagando, a administração pública não está pagando. E aí as empresas que têm que aguentar ali 2, 3 meses também não estão pagando. Na minha concepção, é uma licitação, já tem um risco ali,
tem a burocracia de pagamento dentro da administração pública. Então, na minha concepção, 90 dias é o que a empresa que participou da licitação, ela tem que aguentar. Ela já sabe dessa situação. Ela está participando de uma licitação, está vendo a situação do Estado, sabe a burocracia de pagamento, então ela tem que aguentar essa situação, tá? Isso aí tem que ser previsto dentro dos valores, dos serviços que estão sendo prestados, etc. Só que a partir de 90 dias que o Estado não pagou determinados contratos, o que a empresa pode fazer? Suspender esses contratos, a execução desses contratos. Então, assim, eu sou uma empresa terceirizada, estou fornecendo serviço para uma secretaria de mão de obra de limpeza. Eu vou usar esse exemplo aqui, mas vou dar outro depois. Acontece. O Estado não me pagou. Aí eu tenho a opção de pagar os meus funcionários ou não pagar meus funcionários e aguardar o Estado. O certo é eu pagar, porque funcionários são meus. Eu tenho um contrato administrativo para fornecer mão de obra, mas os funcionários são meus. E aí, depois de 90 dias, eu posso cessar, posso suspender a execução desses serviços. Então, eu não vou mandar mais ninguém para dentro da secretaria para limparem lá. Não vou mandar ninguém para a secretaria para fazer limpeza de ar-condicionado. Eu posso suspender depois de 90 dias. E aí, a gente tem dois problemas, né? E a gente vai abordar esse problema dos trabalhadores. O que acontece com esses trabalhadores? Eles não estão recebendo salário, a maioria não recebe, tá? E aí eu vou dar exemplos aqui que aconteceram, que eu participei, que eu vi de perto acontecer. Os funcionários não recebem, eles têm que trabalhar. Porque senão, se eles não forem trabalhar, eles podem pegar uma justa causa. Eles têm que pagar a condução, o ônibus, a gasolina para ir trabalhar. Eles têm que pagar o almoço. O que está acontecendo? Eles simplesmente estão pagando para ir trabalhar. Olha só. E o que é mais impressionante, trabalhar para o Estado. Ok, são terceirizados, vêm de um contrato administrativo, mas estão exercendo funções que o Estado precisa. É preciso deixar uma secretaria limpa, não pode deixar um ar-condicionado sujo. E agora, não vou dar esse exemplo agora, vou dar depois, no final. Os empregados estão pagando para trabalhar. Olha só como essa situação de não pagamento dos contratos administrativos de empresas terceirizadas que fornecem mão de obra, olha o que elas causam. Uma situação que não dá para pensar nisso. E o pai de família que tem que pagar aluguel, que comprou no cartão de crédito porque não recebeu nada. O cartão de crédito vem lá com juros de 200, 300%. Como é que fica a vida dele? Que ele tem que comprar comida, tem que pagar a escola. Quando não tem que pagar a escola, tem que pagar alguém para deixar as crianças. Como é que fica a vida do cidadão, do empregado, que na maioria das vezes vai ganhar ali um salário mínimo e meio, 2 salários mínimos? Como é que fica a situação desse pessoal? Esses empregados, eles têm direito, os seletistas, a todas as verbas trabalhistas. Então, 13º, eu já falei aqui, 13º, FGTS, férias, recolhimento de INSS, assinatura de carteira de trabalho, aviso prévio se for sair, se for ser demitido. Quem é que paga isso? Quem paga isso é a empresa terceirizada. Ela que é responsável pelo pagamento das verbas trabalhistas. Na rescisão, também é a empresa terceirizada. Agora, se a empresa terceirizada não está recebendo do contrato administrativo, não está recebendo do Estado, da administração pública, vai pagar como? Novamente, eu acredito que a empresa terceirizada ela tem a responsabilidade ali 2, 3 meses, que é o que a lei prevê que pode suspender o serviço. Então ela tem essa responsabilidade. Para mim, ela tem que ter essa responsabilidade, ela tem que ter na cabeça dela na hora da licitação, da formação de preço, ela tem que ter isso, tá bom? A dívida é da empresa terceirizada. Então você que é empregado, tá com salário atrasado, vai cobrar de quem? Vai cobrar da empresa terceirizada que te contratou, que é quem vai assinar a tua carteira de trabalho. Agora, o que acontece quando o Estado não paga o contrato administrativo? O que a empresa terceirizada pode fazer? A empresa terceirizada pode entrar com uma ação judicial, cobrando os determinados valores, com juros e correção monetária. E aí existe toda uma previsão contratual no contrato administrativo para isso, e fazer essa cobrança. Mas o que não está acontecendo no estado do Amazonas? Não está acontecendo isso, sabe por quê? A maioria dos empregadores, empresas terceirizadas, eles não estão pagando os funcionários. Os funcionários estão pagando para trabalhar. E aí o que o funcionário tem que fazer? Tem que cobrar da empresa. E aí vamos entrar agora numa situação. As empresas terceirizadas estão simplesmente fechando as portas e indo embora, sumindo. Olha, pessoal, tá todo mundo demitido, a empresa não vai trabalhar mais com a administração pública e é isso, tchau. E não paga os funcionários, não paga a rescisão. Olha o que está acontecendo. Então quer dizer que o empregado trabalhou ali por 1, 2 meses, às vezes 3, 4, sem receber nada, e aí a empresa fecha a porta, não paga a rescisão trabalhista, não paga os direitos trabalhistas, e o empregado
Que se dane. O que esse empregado tem que fazer? Agora vamos, terceirização, contratos administrativos, empresa terceirizada, não pagamento dos contratos, dívidas trabalhistas, responsabilidade, empresa terceirizada. Só que a justiça tem definido há muito tempo já, e aí existe súmula voltada para isso, de que se o Estado não faz a devida fiscalização do contrato administrativo, ela deve arcar também com o pagamento. Agora vamos lá. Vamos dizer que o Estado está pagando o contrato administrativo, mas a empresa terceirizada não está fazendo repasse, não está fazendo os pagamentos. De quem é essa responsabilidade? Da empresa terceirizada. De quem é a responsabilidade subsidiária? Se a empresa terceirizada não pagar, quem vai pagar subsidiariamente é o Estado. É o ente federativo responsável por aquele contrato, tá? Mas como assim? Vou tentar explicar um pouquinho de forma mais clara. Se eu sou um empregado, saí da empresa porque não tinha mais condições de trabalhar, não estava recebendo nada, eu vou processar quem? Vou processar a empresa terceirizada. Subsidiariamente, meu advogado vai fazer um pedido para que seja condenado a administração pública, direta ou indireta, ou seja, o Estado, o município, a União, ou uma Amazonas Energia da Vida, entendeu? Vamos já chegar na Amazonas Energia, que é o exemplo que eu quero trazer, para pagar subsidiariamente. Então, eu vou entrar com uma ação trabalhista contra os dois. A empresa terceirizada, que é quem realmente tem que me pagar, e a empresa que está recebendo o valor. No caso, aqui a gente está falando de administração pública, ou ente federativo, ou administração pública direta, tá? A empresa concessionária. E aí, a gente vamos adentrando. O que está acontecendo na justiça? A justiça já tem essa súmula especializada da Justiça do Trabalho, o TST, Tribunal Superior de Justiça. Ele já tem uma súmula dizendo que se a administração pública não fez a devida fiscalização, ele também é responsável. Ou seja, se a empresa está faltando com algum direito e esse direito e essa fiscalização poderia ter pego essa falha da empresa terceirizada, a administração vai pagar também. Nesse caso, que a administração pública não está pagando, que a administração pública não está pagando o contrato administrativo, ela se torna responsável também. Ela contratou uma empresa para fazer isso, para fornecer mão de obra. E aí ela não está pagando a empresa não está pagando o funcionário. Na minha cabeça, na minha opinião, a empresa tem que sustentar ali o funcionário 3 meses. Depois disso, realmente fica difícil tirar do próprio bolso. Não tem como. A empresa vive de lucro e de prestação de serviço e recebimento da contraprestação, que é o dinheiro, tá? E aí vamos entrar na justiça brasileira. A justiça brasileira tem definido isso. Tá muito certo isso na justiça brasileira. Se você não receber pela empresa terceirizada, na falta de fiscalização de contrato ou na falta do pagamento do próprio contrato administrativo, responsabilidade do ente federativo, da administração pública direta, da administração pública indireta. O problema grande está dentro dos juízes de primeiro grau e dos desembargadores no juízo de segundo grau. Porque enquanto um juiz julga que é a obrigação da empresa terceirizada pagar e vistos os requisitos para o Estado pagar também, de forma subsidiária, uns juízes julgam a favor, outros juízes julgam contra. Dizem que é responsabilidade apenas da empresa terceirizada. Já tem súmula no TST. Se a administração pública não fiscalizou, ela é obrigada a pagar também. De forma subsidiária, sim, mas é obrigada a pagar também. Isso ocasiona uma falta de segurança jurídica sem precedente, que ainda não gerou nenhum problema maior, mas a partir do momento que a população o empregado começa a se conscientizar dos seus direitos, da obrigação da empresa terceirizada e do Estado frente às suas verbas trabalhistas, e começa a ver que essa terceirização está causando problema, sempre vai ter de gente para trabalhar, mas e se alguém fala assim, não, a gente não vai trabalhar para a empresa terceirizada, não. Eu acho interessante isso, porque vamos aos exemplos. A Amazonas Energia tinha contratada com uma empresa para fornecimento de mão de obras, eu vou falar o nome da empresa aqui, não tem problema nenhum, é a empresa D5. Essa empresa era contratada para fornecer mão de obra, então eletricistas e outras funções. Então a Amazonas Energia, quando ia prestar o seu serviço para o qual tem a concessão, ela simplesmente levava os funcionários da empresa terceirizada, que era a D5. A empresa D5 pagava o salário mensalmente, mas na hora da rescisão contratual, a empresa D5 não pagou os funcionários. E alguns funcionários pagou uma rescisão, mas pagou bem a menor. Então parece que
que, para tentar pagar alguma coisa e não ter problemas, eles pagaram algumas pessoas, pagaram outras pessoas abaixo, outras não pagaram. E aí o que aconteceu? Vários empregados. Eu não vou saber dizer exatamente quanto, mas na outra empresa eu consigo. Mas vários empregados ajuizaram ações contra a D5 para ganhar o seu direito, suas verbas trabalhistas, suas verbas rescisórias. A Amazonas Energia rescindiu o contrato ali com a empresa D5. A empresa D5 não pagou as verbas trabalhistas e rescisórias. Foi para ação judicial. O empregado é engraçado e terrível. Engraçado porque a legislação ela é clara, tem súmula, e eu não sei o que acontece com os juízes, desembargadores. Falta de leitura, talvez. Conhecimento tem. Talvez uma falta de atualização. Não dá para saber tudo. Tudo bem, eu entendo, ser humano. Mas eles estão trabalhando numa especializada. São juízes de uma especializada. E aí, uns juízes condenaram a empresa D5 a pagar a Amazonas Energia de forma subsidiária, porque ela era a administração pública indireta que estava com um contrato administrativo de fornecimento de mão de obra. Então, a D5 para pagar subsidiariamente a Amazonas Energia. E aí, uns juízes condenaram de forma correta a Amazonas Energia e a empresa terceirizada. A Amazonas Energia, ela só paga se a empresa principal ela não pagar. E outros, e aí que entra em segurança jurídica de trabalhar numa empresa terceirizada fornecendo serviço de mão de obra para o Estado, para a administração pública. Outros condenaram só a empresa terceirizada, a interposta. Ela fechou a porta, irmão. Você vai atrás não vou entrar nesse ponto, mas você vai atrás de uma execução de uma empresa dessa, não tem dinheiro. O que o empregado vai receber? Trabalhou para o Estado de forma indireta através de uma terceirização, mas não vai receber nada. Porque se você for atrás do proprietário, você não vai encontrar dinheiro. Sabe por que você não vai encontrar dinheiro? Porque muita gente que abre essas empresas, elas são laranjas. Amigão, elas são laranjas. A empresa não é dela, a empresa é de outro. Ela mesmo não tem nada no nome dela. Aí você cobra a empresa, faz uma execução na empresa, nas contas da empresa, veículo, etc., imóvel, não tem nada. Você vai para o proprietário, para o dono, para o sócio administrador, não tem nada, não tem nada. Alguns até recebem salário e o juiz não deixa fazer bloqueio. Então quer dizer que está tudo bem o empregado trabalhar para essa empresa terceirizada, para esse proprietário, para esse sócio e não receber, complicado. E aí, o que acontece? A insegurança jurídica é plantada. Ok, Amazonas Energia rescindiu o contrato com a D5, foi responsabilizada em muitos processos a pagar os empregados. Muitos. A empresa sumiu. Aí sabe o que é? Agora vamos aqui para uma outra questão, uma questão paralela. Sabe o que aconteceu? A Amazonas Energia fez um novo contrato administrativo para fornecimento de mão de obra. Quem estava trabalhando lá na D5, a maioria das pessoas vieram para essa outra empresa. Adivinha o que aconteceu? Eles pagaram o salário ali, mas do dia para a noite, a Superluz, mais de 200 funcionários, a Superluz fechou a porta, demitiu todo mundo e disse que quem ia pagar as verbas rescisórias era a Amazonas Energia. A princípio a gente nem entende, né? A gente só começa a entender mesmo quando a gente começa a botar maldade nas possibilidades do que é uma terceirização, um contrato administrativo. Simplesmente a empresa Amazonas Energia fez um novo contrato. A maioria dos empregados que estavam numa empresa vieram para essa nova empresa e simplesmente essa nova empresa, quando fechou as portas, não pagou ninguém, não pagou nenhuma rescisão. Aí sabe o que acontece? A mesma coisa. Os empregados foram lá, ajuizaram a ação trabalhista. É engraçado que eu até passei uma situação dessa parecida. Parecida não, mas eu vivi essa situação de perguntar para a advogada o que aconteceu? São as mesmas pessoas. Que contrato administrativo é esse que está sendo feito? Que fiscalização é essa no contrato administrativo que está sendo feito pela Amazonas Energia? Doutor, não sei. A gente está aqui fazendo nosso trabalho e não adianta muito, né? Porque a gente já sabe o resultado. Só que aí vem insegurança jurídica de alguns juízes entenderem que quem tem que pagar tem súmula. O juiz é obrigado a ver aquele entendimento e só aplicar. Se a administração pública, direta ou indireta, ela não fiscalizou o contrato, ela tem que pagar também, ela tem que ser responsável também. De forma subsidiária, mas tem que pagar, porque a Superluz não vai pagar, a D5 não pagou, a Superluz não vai pagar. Olha o problema que gera, a insegurança jurídica que gera para os empregados. Porque não se esqueçam disso. Um dos maiores, vou botar dois aqui, um dos maiores afetados nessa situação é o empregado. Ele não vai receber tão cedo. Amazonas Energia, o Estado do Amazonas, o município de Manaus, o governo, eles vão recorrer. As procuradorias vão recorrer. Os advogados vão recorrer. Para não pagar. Eles têm responsabilidade de pagar porque eles não fizeram a P da fiscalização.
Eles não estão nem aí, a verdade é essa, o contrato administrativo de terceirização, a maioria tem esse grande problema. Os donos estão ganhando alguma coisa? Eu acho que estão, e colocando em algum lugar, e prejudicando o empregado. Então, vou concluir aqui dizendo que o Estado do Amazonas, o município de Manaus, tem a obrigação, gestores de contratos, de fazer a fiscalização. Se alguma coisa não está acontecendo conforme o contrato previsto, conforme o pagamento desses funcionários, dos empregados que realmente estão trabalhando, o órgão que contrata, ele tem que bater de frente com a empresa terceirizada. Fala assim, ei, os funcionários não estão recebendo por quê? Mas tem que pagar. Fica aqui meu apelo ao Estado do Amazonas, ao município de Manaus. Eu vou retratar na gente, mas a administração como um todo. A licitação precisa ser feita de maneira séria. Quem são essas pessoas que estão sendo contratadas? Tem problemas judiciais? Todas as certidões estão legais? Se sim, ok. Fez o contrato, ganhou, fez o contrato administrativo. Fiscaliza, tem que fiscalizar. Esse é o grande problema da administração pública, que não deveria ser. Eu acho que a terceirização é uma coisa boa, desafoga uma área da administração pública e, muitas vezes, os trabalhos são feitos de forma específica, então a empresa já é especializada nisso, daquela área, tem uma gestão boa. Só que a maioria não tem. E é isso que tem que ser verificado na licitação, é isso que tem que ser verificado na hora de fazer o contrato administrativo e é isso que tem que ser verificado na fiscalização. Está sendo pago? E fica aqui meu outro apelo aos juízes trabalhistas e desembargadores. Vão aplicar a lei porque o próprio judiciário já definiu essa situação como uma situação análoga à escravidão. Se o empregado trabalha e não recebe para isso, é uma situação análoga à escravidão. Então, juízes, desembargadores, vocês são os responsáveis pela análise dos fatos, das matérias e das provas aqui no primeiro e no segundo grau. É muito simples. Empresa terceirizada não pagou os funcionários. Não houve fiscalização da administração pública direta ou indireta. Responsabilidade da administração pública direta e indireta. Primeiro você responsabiliza a empresa terceirizada e subsidiariamente a administração pública. Porque na maioria dos casos, quem vai pagar é a administração pública. Na maioria dos casos, não tem dinheiro na conta, não tem imóveis na conta da empresa terceirizada, nem dos sócios. A gente sabe que são laranjas. A gente tem prova disso? Eu não tenho. Se eu tivesse, eu fazia um vídeo aqui. Quando eu tiver, eu vou fazer um vídeo aqui. Chutando o pau da barraca e botando o nome de todo mundo aqui pra pegar processo. Vem pra cima de mim. Mas eu não tenho essas provas. E aí, por que a gente fala que é laranja? Porque quando a gente vai ver a situação do cara, do dono da empresa, do sócio, porra nenhuma. Falei um palavrão, vou botar um pi aqui depois. Não tem nada. Então é preciso que o Estado do Amazonas comece a fazer um bom trabalho, o município de Manaus comece a fazer um bom trabalho desde a licitação. Tá? A gente está vendo aí agora, eu tenho no Portal Fala Maninho, acessa o Portal Fala Maninho aqui. Portal Fala Maninho, eu fiz um post sobre a empresa Madim, terceirizada, fornece mão de obra, não está sendo pago o contrato, os empregados não estão sendo pagos. O que está acontecendo? Aí vem o segundo problema, né? A gente não vai entrar nesse vídeo sobre esse problema, mas as crianças, nesse caso da empresa terceirizada, deixaram de fazer tomografia e ultrassonografia. Já pensou um filho teu, cara, tendo que fazer um exame para ver se não tem um problema maior, ou para ver como tá o problema, se desenvolveu, se regrediu, e não podendo fazer? É serviço público, irmão. Não pode parar, não. E agora, quando você... Eu sou pai. Quando você tenha o seu filho precisando, é complicado. Então, assim, fica o apelo para a justiça brasileira. Cumpre a lei, irmão. Para de inventar. Tem muito juiz querendo inventar. Tem muito juiz querendo legislar, achando que o que ele acha tá certo. Vai na lei. Vai na lei, vai nas súmulas, vai na jurisprudência majoritária que domina. Se tu tem uma posição diferente, para de dar decisão de 2 páginas, de 3 páginas. Se tá aí na tua decisão, qual é o argumento que te levou a ser contra uma súmula do TST? A maioria não faz isso, não. A maioria realmente responsabiliza o Estado, mas tem os inovadores. E não só o juiz de primeiro grau, tá, gente? Câmara aí do sessões de julgamento do TRT, da 11ª Região, se você entrar aí, tem erro, cara, tem erro. Então fica aqui o apelo para... É só isso, desembargador, é só isso, juiz. Não fiscalizou, responsabilidade. Não pagou o contrato administrativo, responsabilidade. Tem muito o que pensar, não tem o que inventar nessas situações. Na hora da execução, executa primeiro a empresa terceirizada. Não achou dinheiro? Agora vamos falar com a administração pública, que ela vai pagar. Seja por RPV, seja por precatório, seja da administração pública direta, que o pagamento não é feito por RPV nem precatório, mas vai pagar.
Vai pagar. Então, é isso. Eu espero que você... É um vídeo longo, realmente traz aqui um problema que não deveria ser problema, que é a terceirização dentro do Amazonas, bom? E aí, município de Manaus, estado do Amazonas, outros municípios, órgãos públicos, administração direta e indireta. Tem que ser feito com cuidado, todo o processo licitatório, todo o contrato administrativo e o pós, que é a fiscalização, tem que fiscalizar. Porque quem paga são os empregados. E aí, consequentemente, a população que fica sem serviço público, em alguns casos. Então é isso, gente. Fala maninho, fala maninha. Acesse aqui o nosso portal, acesse meu perfil no Instagram, me segue aí no Instagram, tá bom? Clica, curtir, comenta, compartilha, coloca aqui os temas que vocês gostariam que a gente abordasse aqui, que eu abordasse aqui dentro do meu canal, tá bom? Que é uma situação interessante, tá? A terceirização é um problema, existem laranjas, existem pessoas que estão ali só para ganhar o dinheiro, botar o dinheiro no bolso e sair fora. A gente tem que... É dinheiro público, gente. A gente tem que fazer denúncias. A gente tem que fazer denúncias. Viu, errinho, amigão? Vem aqui, bota aqui embaixo. Vai lá no portal. Agora não tem não, mas bota aqui embaixo. Eu vou botar no portal uma área de denúncias. Só de contrato administrativo, de licitação pública. Eu acho que, pra mim, que gosto da área de direito administrativo e constitucional, é onde a gente pode fazer muita diferença. Economizar muito dinheiro público. E tornar, consequentemente, serviços públicos precários em serviços públicos de qualidade. Então, gente, é isso. Muito obrigado. Mais um vídeo aqui no canal. E tchau.